como era a vida na Era Cenozoica? Bem-vindo a um dos períodos mais formativos e aterrorizantes de todos os tempos, a Era Cenozoica. Você encontrará criaturas gigantes, como mamutes lanosos e megalodontes, vagando pelos mares, juntamente com algumas outras criaturas com as quais você talvez esteja um pouco mais familiarizado. Mas falaremos mais sobre isso depois. Vamos nos preparar e viajar de volta no tempo para a Era Cenozoica. Como você sobreviveria durante esse período? Por que é que a Terra era tão perigosa? E como é que esta era é semelhante aos dias de hoje? Este é o E.S., e aqui está o que aconteceria se você viajasse para a Era Cenozoica. Ok, você está agora 66 milhões de anos no passado. Você acabou de perder a Era dos Dinossauros por alguns milhões de anos. Eles foram eliminados por um asteroide gigante e agora estão extintos. Mas isso não significa que outras formas de vida não tenham encontrado um caminho. A morte dos dinossauros abriu caminho para o aparecimento de novas criaturas, os mamíferos. Sim, o início do período Cenozoico viu o surgimento de mamíferos primitivos, que começariam a se diversificar em diferentes nichos evolutivos. Vamos explorá-los e dar uma olhada. Um dos mamíferos mais famosos dessa época era a megafauna. Eram criaturas gigantes que vagavam pela Terra. Muitos deles provavelmente lhe parecem familiares. Vá para as regiões mais frias da Terra e você encontrará bandos de mamutes lanudos vagando por aí. Esses animais tinham quase 3,5 metros de altura e pesavam até 8 toneladas. Certo? Vá até o que hoje é conhecido como Austrália e você verá o diprotodonte. Esse é o maior marsupial que já existiu e se parece com um vombate gigante. E não eram apenas os mamíferos que eram gigantes. Cuidado com a água, pois você se deparará com uma das criaturas mais aterrorizantes de todos os tempos: o megalodonte. Esse tubarão gigante dominou os oceanos com dentes de até 18 centímetros e um corpo de até 20 metros de comprimento. Podia continuar, mas temos muito mais para explorar. Vamos ver algumas outras criaturas e depois vou te mostrar uma coisa muito legal. A Era Cenozoica também teve o Glyptodon, que era como um tatu gigante, o Megatherium, uma preguiça gigante e um dos maiores mamíferos, e o Elasmotherium, também conhecido como unicórnio siberiano. Era basicamente uma versão lanosa de um rinoceronte. E havia mais um monte de criaturas. Mas por que é que eram todos tão grandes? Bem, os pesquisadores têm várias teorias diferentes para explicar por que essas criaturas se tornaram tão grandes. Uma das principais é que, com a extinção dos dinossauros, esses mamíferos puderam se desenvolver em habitats abertos, ajudando-os a crescer cada vez mais com o passar das gerações. Mas há outro mamífero incrivelmente importante que ainda não mencionei. E embora não seja um gigante, é um dos mais importantes. E esse é você. Bem, mais ou menos. Os primeiros antepassados dos humanos eram primatas. Com a morte dos dinossauros, o surgimento dos primatas tornou-se possível, permitindo que eles evoluíssem. Os primatas primitivos eram criaturas pequenas e fracas quando a Era Cenozoica começou, mas tinham duas características fundamentais que os ajudaram a se tornar dominantes: dedos em forma de garra e olhos voltados para a frente. Ao longo de milhões de anos, sobreviveram e mais tarde prosperaram na Terra. Isso levou à diversificação dos primatas e ao surgimento de diferentes espécies, o que nos deu dois grupos principais: os primatas, que mais tarde evoluiriam para macacos e símios, e os hominídeos, que mais tarde evoluiriam para humanos. Mas isto só aconteceria daqui a milhões de anos. Com o avanço da Era Cenozoica, os hominídeos aprenderam a usar ferramentas, controlar o fogo e desenvolver o início da linguagem primitiva. À medida que mais e mais hominídeos apareciam, eles se espalharam pelo mundo e podiam ser encontrados na Ásia, Europa, África e América do Norte. Algumas dessas espécies morreram, especificamente o Neandertal. Eles evoluíram fora da África e se adaptaram para viver na Eurásia. Mas à medida que os humanos modernos progrediram, eles se tornaram mais avançados tecnologicamente, o que acabou por levar à extinção do Neandertal. À medida que mais e mais espécies de hominídeos evoluíram, mais e mais morreram.
Os únicos que sobreviveram foram os Homo sapiens, que permaneceram na África. Seus cérebros continuaram a crescer, levando a uma linguagem, tecnologia, cultura e, por fim, a você. Por falar em você, como é que sobreviveria nesta era? Bem, para isso seria útil saber de que era feita a Era Cenozoica. Afinal de contas, ela estendeu-se por dezenas de milhões de anos e muitas coisas aconteceram. A Era Cenozoica é dividida em 3 períodos de tempo: Paleogeno, Neogeno e o período Quaternário. Vamos detalhá-los rapidamente. Período Paleogênico. Isso marcou o início da Era Cenozoica. Os mamíferos de que estamos falando, juntamente com as plantas com flores, começaram a surgir. E preste atenção em alguns insetos de aparência assustadora. As placas tectônicas da Terra continuaram a moldar os continentes como tem feito há muitos milhões de anos. A América do Sul e a África continuariam a se distanciar, e o Himalaia começaria a se formar. Você perceberia um clima geralmente quente e confortável, mas isso começaria a mudar à medida que você passasse para a próxima era. Período Neogeno. Certo? Os hominídeos de que falamos já apareceram, e plantas e animais mais modernos começaram a evoluir. Uma das principais coisas que você notará é o quanto está ficando mais frio. As eras glaciais estão se tornando mais comuns durante esse período. Período Quaternário. Esse período teve várias eras glaciais e momentos interglaciais. A Terra esfriou e aqueceu várias vezes. Os seres humanos, juntamente com os grandes mamíferos que mencionamos anteriormente, tiveram mais impacto do que nunca. Esse período também é conhecido como Antropoceno, que reconhece o impacto significativo que os seres humanos tiveram sobre o ecossistema e a geologia da Terra. Então, como você sobreviveria nessa época? Bem, seria muito mais fácil do que se você vivesse em um período de tempo ainda mais distante. Centenas de milhões de anos atrás, a Terra tinha mais oxigênio, o que tornaria a respiração mais difícil. Mas, felizmente, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa ter cuidado com os animais gigantes que tentam matá-lo, com o clima imprevisível e com os tipos estranhos de alimentos que podem deixá-lo doente. Parece fácil, não é? Com sorte, você poderá se aproximar de alguns hominídeos primitivos e se juntar à tribo deles. Eles terão acesso a abrigo, fogo e ferramentas. E se você não conseguir fazer isso, bem, encontre uma caverna, faça uma fogueira e espere pelo melhor. Mas espere, você está tecnicamente sobrevivendo na Era Cenozoica agora. Sim, é isso mesmo. Esta era ainda não terminou. Estamos atualmente a viver no período Quaternário. As eras na Terra são tipicamente marcadas por grandes mudanças geológicas, extinções em massa, nenhuma das quais tivemos de enfrentar, felizmente. Mas e se isso acontecesse? E se a humanidade fosse extinta de repente? Isso marcaria o início de uma nova era?